Olá, você está no Arena IE, eu sou a Alessandra Gonzaga. E eu sou Marcelo do Carmo. Então, gente, hoje a gente vai falar de otimismo. A gente está abrindo o mês de abril. Abrindo o mês de abril, né? Olha só. Abrindo o mês de abril. Essa piada só quem fala português entende. Se botar na tradução não faz o menor sentido. Então, assim, a gente está falando aqui, juntando alguns livros, porque o nosso episódio hoje é uma provocação para o tema do otimismo. A gente tinha acabado o mês passado falando da positividade tóxica, de que se adaptar às situações, porque era adaptabilidade o tema, né? Se adaptar não é eu ficar achando que o mundo é uma coisa cor-de-rosa, eu daqui a pouco ficar, sei lá, entendendo que só tem coisa boa, né? Ou que ignorando os riscos, né? Ou pior ainda, abrindo mão de ser quem eu sou, né? Então, tudo isso a gente falou no mês de março, e agora esses malucos estão falando em otimismo, né? Que história é essa? Como é que é isso? Os malucos põem a culpa lá no Google e no Goiás, porque é uma das competências de inteligência emocional, por isso que a gente está falando aqui. O nome da competência é Positive Outlook, que seria visão positiva. E daí a gente achou, porque tem muitas traduções em que aparece assim também, a gente traduziu visão positiva como otimismo. Mas tá tudo certo, porque uma coisa tá meio que próxima à outra, então não são necessariamente os mesmos conceitos. O autor, assim, de referência para falar de otimismo é o Martin Seligman. E aqui eu vou contar uma história, que foi que me encantou, inclusive, com a própria psicologia positiva, que muito tem a ver, sim, com o nosso trabalho, e eu sei que parecem contradições às vezes, mas já vou me explicar, porque ele dá o seguinte relato, o Martin Seligman. Ele pegava avião e disse que ele tinha vergonha de dizer que ele era psicólogo. Porque as pessoas, na época dele, e ele chegou a ser presidente da APA, né, a Associação Americana de Psiquiatria, acho eu, se não estou enganada, mas acho que sim. Ele disse que tinha uma sensação de que as pessoas, quando ele falava que era psicólogo, as pessoas, tipo assim, tá, esse cara vai me analisar. Dava medo, fechava a boca. Fechava a boca, ficavam pensando que, de alguma maneira, o que era o estigma da psicologia? A gente tá falando dos anos 90 ainda, tá? Era como é que eu trato os malucos do mundo. E na psiquiatria, então, nem se fala, né? Como é que eu medico os malucos do mundo. E que ele estava cansado dessa visão em torno da doença. Sim. Em torno do que eu não tenho ou não consigo. E ele começou os estudos dele para ir numa direção contrária disso. Como é que eu valorizo saúde? Sim. O que é um adulto saudável? E que características tem essa pessoa? Então, nesse livro aqui, infelizmente a gente só tem... psicologia positiva. Isso, ele praticamente funda a psicologia positiva. Ele está nos primórdios desse movimento da psicologia. Se ao menos ele usasse os conhecimentos para o bem, né? Então... E foi o que ele tentou fazer, entendeu? Em vez de ficar diagnosticando o coleguinha, bom, quem sabe a gente consegue ser mais feliz, né? Inclusive, sem querer fazer propaganda, já fazendo, né? Porque a nossa querida parceira, que é a PUC aqui no Rio Grande do Sul, eu entendo como uma parceira, né? Da Conexão IE. A PUC tem um pós de psicologia positiva que o Seligman é professor desse pós. Que legal. É, muito legal. Tá, então esse livro aqui, tá, gente, Otimismo Aprendido, né? Como mudar a sua mente e a sua vida. Então aqui ele vai trazendo a ideia de que vale a pena ser otimista, porque isso permite que você enxergue perspectivas para a tua vida que os pessimistas não enxergam. Então, muita gente, inclusive, que fala de otimismo, faz uma espécie de espectro, do extremo pessimista ao extremo otimista. A gente não quer uma pessoa com... Lembra que a gente tinha o bias positivo e negativo? A gente, quando trouxe a inteligência emocional, gente, os primeiros conceitos nos nossos treinamentos, lá em 2007, 2008, a gente tinha uma ferramenta de Yale que media o bias emocional, ou o filtro emocional mais presente. Quando tu tinha o bias positivo,
tu tinha mais um óculosinho cor-de-rosa. Então, tu enxergava mais as coisas, as experiências positivas. Quando o teu bias era negativo, tu tinha maior abertura, maior leitura das emoções negativas. Que, aliás, são as emoções predominantes, né? A gente já perdeu a conta de quantas vezes a gente já falou essa informação aqui, baseado naquele filme lá no Divertidamente, né? Na cabine de controle lá do Divertidamente. Que você tem raiva, medo, tristeza, nojo... Alegria. E alegria. Então, é 4-1. Né? 4-1. 4 emoções negativas, né, para uma emoção positiva, que é a emoção da alegria. Isso. E essa emoção da alegria, ela é uma emoção muito fugaz. Né? Digamos assim, o mundo nos dá com muito mais frequência, com muito maior frequência, oportunidades da gente expressar as emoções negativas de uma forma adaptativa. Isso me trouxe uma raiva porque eu estava pensando em fazer alguma coisa, não vou conseguir fazer. Ou uma tristeza por uma perda, ou um nojo por um valor, alguma coisa que viola o meu senso moral e eu não aprecio o que está acontecendo, né, no mundo, na minha empresa, na minha família, sei lá. Então a gente é muito preso a essas emoções negativas. O mundo nos sufoca de emoções negativas. E a gente precisa da alegria, a gente precisa, né, desse alívio. Você ter momentos alegres ao longo do teu dia é tão necessário quanto uma noite de sono depois de um dia de trabalho. É verdade. A alegria, ela ajuda a gente a se recompor, porque se a gente viver em torno do medo, né, da raiva, da tristeza, a tendência é a gente ficar cada vez mais aflito, porque essas emoções são aflitivas, elas se tornam desadaptativas, a gente tem a capacidade de sentir raiva por muito tempo, de ficar triste por muito tempo, de ter medo por muito tempo. Então a gente precisa desse alívio. Só que diferente das outras emoções, né? Eu lembro até, não sei qual foi dos autores, se foi o Seligman que falou que alegria demais nunca é problema, né? Raiva demais é problema, você vai ficar estressado, pode até ter um piripaque aí, né? Tristeza demais é um problema. Alegria demais nunca foi o problema. O problema é achar essa alegria demais, né? Porque a gente carece de estímulos para nos sentirmos alegres. E aí que vem o otimismo, né? O que o pessoal brinca é que ninguém nunca morreu de um ataque de alegria. Ninguém nunca morreu de um ataque de alegria. Até num livro de medicina chinesa eu acho que eu li isso daqui uma vez. Né? Exatamente. Mas é claro que quando a gente só sente alegria, isso pode ser patológico. Sim, aí é o denial, né? O cara que vive em negação. É o cara que pode não estar enxergando as outras experiências todas. Elas não vai estar enxergando, porque a vida não é só alegria. Sim. E a pessoa vai ter alguma coisa errada ali também, né? Mas ok, a gente entende que do ponto de vista fisiológico é muito mais prazerosa a experiência de se sentir alegre e não a de se sentir triste. Tanto é que a gente persegue essa emoção, a alegria, de todas as formas possíveis. Eu trouxe aqui no celular, porque eu não consegui pegar o livro, né, das galáxias, do universo de emoções, né, que a gente já trouxe aqui no Arenier, né, lá do Bisquerra e do Poncet. Do Poncet, né, lá da Universidade de Barcelona. E Madrid. De Barcelona. Que são as galáxias emocionais. Né? Até no meu LinkedIn tem um artigo que eu faço um artigo para cada uma das galáxias. Né? E teve um dia lá que eu fiz esse artigo da galáxia da alegria. E o otimismo, ele é uma das emoções da galáxia da alegria. É uma das formas da gente substituir, digamos assim, essa sensação tão rara de alegria. Eu não sabia disso, Mark. Então, ele está lá como uma das emoções. Isso, porque a alegria... Ele é considerado uma emoção pelo pessoal. É uma emoção da galáxia da alegria. Olha só. Porque a alegria, né, ela é tão rara que a gente tenta buscar formas de substituir essa alegria. E é muito interessante você explorar a galáxia, né, da alegria. Por exemplo, uma forma de você compensar a alegria é o humor. Humor, diversão. Então, quando a pessoa vai lá e vê o podcast de comédia, ou vai num show de stand-up, ou conta uma piada, né?
é um momento, né, que você dispara uma emoção semelhante à alegria Uhum. para compensar, né, a dureza, né, do dia a dia, a dureza, né, do mundo. Tanto é que, vamos lá fazer algum tipo de diversão, algum tipo de contentamento. A gente até fala, vamos fazer uma happy hour, né? Que a gente vai lá, vai beber, vai contar história, vai contar piada, etc. Qual que é o problema da happy hour baseada no humor? Acabou a happy hour, Já era. a gente volta até deprimido para casa, né? Então, por isso que quando a pessoa ela busca essa compensação da alegria por meio do humor, ela fica ouvindo, né, um podcast, fica ouvindo outro podcast, fica ouvindo outro podcast de stand-up, e vai chegando uma hora, vai perdendo a graça. Né? Mas aí tem uma outra coisa que tu tá trazendo aqui, que a gente já abordou no último podcast, mas eu acho importante comentar de novo. Se tu tá procurando o que eu tô falando, gente, tô falando do podcast que a gente falou de adaptabilidade da escola ESC, tá? Não vou saber o número aqui, mas se tu botar adaptabilidade, Areneiê, vai ser o da escola ESC. Então, assim, o que a gente tinha dito lá é que o que não pode acontecer numa emoção positiva? Você usar ela para tapar, para sufocar, para servir de tampão de isolamento de uma emoção negativa. Exatamente. Então, isso sim é uma violência emocional. Uma violência emocional, mas... Você vai tentar... O tal do tapar o sol com a peneira, como a gente fala. Isso. E acaba sendo fugaz. Quer ver uma outra fonte de emoção aqui que está dentro da galáxia da alegria e acaba sendo tapar o sol com a peneira? O prazer. Então, comprar. Então, a pessoa que vai lá, vou comprar alguma coisa, vou comprar uma bolsa, vou comprar uma blusinha, vou comprar... É legal comprar, né? Dá um delícia, prazer. Gostosinho. Só que assim que você pagou, foi embora. Imagina quando chegar a conta do cartão. Tanto é que todas essas emoções de busca do prazer, elas se tornam aditivas, se tornam um vício. Então, quem busca ter uma sensação de alegria com a comida, vai ter problema com a balança. Isso. Quem busca ter alegria com o consumismo, vai ter problema com o cartão de crédito. Sim. Né? Então, qualquer busca, né, de prazer se torna viciante, porque é tão fugaz que você quer sempre mais, e chega uma hora também não sacia. Porque de novo, um mecanismo de fuga de uma experiência desagradável e negativa que você está evitando. Isso. Então, a evitação das tuas emoções negativas não vai te permitir ter experiências autênticas positivas. Quer ver uma outra emoção que está dentro da galáxia da alegria? Ilusão. Então, é o tal do delusion que tu acabou de dizer. Ou então, a minha vida é ruim, né? Tem até um filme, né, que era A Rosa Púrpura do Cairo. Tu já comentou desse filme, eu tenho que ver esse filme. É um filme do Woody Allen. Então, ele se dá bem ali na depressão americana. Tá, ali nos anos 30. Nos anos 30. Uma das estratégias, né, da indústria cultural do governo foi o cinema. Então, as pessoas elas tinham assim vidas miseráveis. Mas nos cinemas, né, nas telas dos cinemas, a vida era perfeita. As pessoas viviam sempre de gala, em bailes, viajando. Então, a pessoa ela entrava na sala de cinema e por 1 hora, 1 hora e meia, ela era transportada para uma realidade diferente da realidade que ela vivia. Você entra num filme e você sonha com esse filme. Tanto é que uma pessoa que está, sei lá, ela está triste, ela pega lá aquela história, ela fica vendo aquela história, de novo, ela fica vendo aquela história, ela quer vivenciar aquela história, ela fica sonhando acordada, né? Um daydreaming, é essa natureza de ilusão. E na Rosa Púrpura do Cairo, sem delusions, né? Tem a protagonista, né? Que inclusive era a esposa do Woody Allen na época, a Mia Farrow, ela começa a participar da história. Na verdade, o protagonista da história fala primeiro com ela. Vem, né, para o mundo real e depois ela vai para o mundo das telas. Que ela ia também. Rompe a barreira, né? Rompe a terceira barreira lá, né? Que, aliás, se a gente quiser psicanalizar, vira um exemplo de psicose perfeito, né? Que é ilusão. Então, todas as emoções associadas à ilusão também né, um substituto para a alegria. Que legal. Tem outras coisas aqui, contentamento, o entretenimento, o cara que entra lá num videogame,
ou pega o joguinho no celular e fica lá. Ele está entretido. Ele para de pensar no problema, mas ele entra lá no joguinho da bolinha, no joguinho do videogame, no joguinho... Isso acomete muitos meninos, principalmente, né? Então, você vai para o mundo do videogame, que é um mundo em que você fica entretido, aquilo te contenta, te dá uma satisfação, porque no videogame, sei lá, você vira um herói, você eu tem adorava roleplay, videogame. você Que eu tinha uma coisa chamada Atari, né? Pode ser, né? Você vai lá no videogame, qual que é a armadilha ou a isca do videogame? Você vencer, você progredir. Então, todo videogame, todo joguinho, você muda de estágio. Em cada estágio, você tem um desafio e você venceu o desafio. Eu venci o desafio. Então, sabe, na sua vida real, você é um zero à esquerda? Ou você se sente um zero à esquerda, mas no videogame você progride? Você acumula riqueza, você ganha moedas fictícias, né? Você ganha vidas, você constrói de cidades a vilas, a castelos, a impérios, né? Todo videogame tem esse apelo de você crescer em importância ou em poder, né, no mundo virtual. É um entretenimento que te dá uma sensação de... Mas se você sai do videogame, você desliga o videogame, né? Mesma coisa. Então, a Galáxia da Alegria, ela é cheia dessas, né? Interessante, mas sabe que é a analogia que eu fiz aqui agora? Você lembra quando a gente teve uma época, gente... Tomara que eu não tenha batido no som aqui. Não. Teve uma época que a gente queria fazer um livro e... eu vou contar, posso contar uma história? Iria se chamar O Consultor, lembra? Eu acho muito pouco provável que a gente vai escrever a história dele, né? Sim. A gente chegou a avançar nessa história desse livro, tá, gente? Isso foi no início dos anos 2000. E a ideia era a gente fazer uma odisseia, só que no campo das corporações. Então, fazer o mesmo trajeto do Ulisses, da Guerra de Troia, né? E os monstros, os desafios, porque vamos lá, teve 10 anos da Guerra de Troia, depois o Ulisses, tentando voltar para Ítaca, ele fica 10 anos à deriva, né, nos mares e brigando com toda espécie de monstros e demônios e tudo mais. Então, nesses 10 anos, é que ele vai viver a tal da Odisseia, certo? Eu tô confundindo, é isso, né? Então, nos 10 anos que ele está tentando voltar para casa depois da Guerra de Troia, ele vive a Odisseia. E a gente queria fazer uma Odisseia da vida de um consultor, porque a gente passava... Ulisses, na Guerra de Troia, ele acaba matando, né, um dos filhos do Poseidon. O Poseidon, para se vingar dele, você quer voltar para casa? Nada. Então... Não vai voltar para casa. Então ele ficava vagando de ilha em ilha e nunca chegava em Ítaca. Né? Isso aí. Era uma vingança do Poseidon. E a gente teve uma época nessas de sair das empresas, porque a gente começou a nossa vida a gente brincava de caixeiro viajante como consultor, e veio a ideia de vamos contar as bizarrices que a gente vive em cada organização, né? E é claro que isso ia ser um tiro no pé para nossa estratégia de marketing. Então, nessa época, a gente acabou desistindo da ideia. Mas o que me veio a lembrança é que quando a gente conversava dessas histórias do Ulisses, teve um momento em que ele entrou num lugar que tinha uma espécie de flor, uma coisa assim que era um intoxicante. Lembra como é que é isso? Era o lótus, né? Era as flores de lótus, não era? E era daquela mulher que ficou com ele por 10 anos. A Circe. Isso, que ficou muitos anos com ele. Ela enfeitiçou o Ulisses e a tropa dele. E ele ficou ali. Então, da forma como tu estava falando, eu fiquei pensando que as emoções positivas que estão cercando essa galáxia da alegria, elas podem servir como um efeito... entorpecedor. Isso. Sabe? Não é à toa que se chama entorpecente o que tu toma para tentar se aliviar da dor do mundo. Os entorpecentes, as drogas, o álcool... É isso. Né? Mas aí, quais são as alternativas, né? E vamos salvar a galáxia da alegria aqui. Sim, primeiro a gente está destruindo. Então, o que acontece? Uma emoção ou uma situação que nos traga alegria pode ser rara. Tentar forjar essa alegria artificialmente não funciona. Não funciona, não dá para forjar. Você desliga o videogame, você chega a conta do cartão de crédito, você pisa na balança, pronto. Né? Acabou. Né? Foi embora, né, a alegria. Que emoções que estão aqui que
podem te dar essa sensação de alegria e trazer esse alívio do dia a dia. É deslocar-se no tempo. Então, pode ser que não haja um momento, no momento atual, um motivo real para você estar alegre. Mas você pode ser grato com relação a alguma coisa que aconteceu no seu passado. E que seja real. E que seja real. Então, você pode lembrar-se, né, de um momento passado em que as coisas não foram tão boas assim, mas alguma coisa aconteceu, algum evento aconteceu, uma pessoa veio em teu socorro. Ai, que legal, né? E você pega essa alegria passada, empresta um pouquinho dessa alegria passada para você ganhar confiança, né, para vencer a situação de hoje. Então, um caminho é você voltar para o passado. Uhum. E o outro caminho é você ir para o futuro. Uhum. Olha, pode não estar bem agora, mas vai ficar legal. E essa emoção de você aguardar a alegria futura, que é o otimismo. Legal, muito bom. Então, não está legal agora, mas se você acreditar, né? Inclusive o otimismo, ele está do ladinho aqui do entusiasmo, né? Tá, e tem mais uma via, Má. Além dessa busca aí de passado e futuro que tu trouxe. Isso aqui é o que está na galáxia da alegria. Não, aqui, não, eu tô só para dizer como é que tu pode acessar esse otimismo. Porque o acesso ao otimismo seria você não apenas, vamos lá, eu sou grato porque pelo que eu tive. Eu acredito que pode dar certo. Mas eu percebo o que eu tenho de recursos de uma maneira mais generosa para os desafios que eu vou enfrentar. Isso, eu confio no meu taco. Eu confio nas pessoas, eu confio na providência. Quem é religioso, eu confio, né, em Deus, nos meus guias, né? E não está bom agora, mas vamos lá. Vamos lá. Né, vamos aumentar. Inclusive, precisa cuidar com a dose. Né? Porque nessa vertente futura, o que você tem aqui? Você tem o otimismo, que, digamos assim, é uma expectativa ponderada que a coisa vai dar certo. Um pouquinho mais, isso vira entusiasmo, que já é vai ter que dar certo. Vambora. E um pouquinho mais vira euforia. Bora, galera! E aí o problema da euforia é que você... Partiu! Né, você passa a correr riscos desnecessários, né? Você vem a 200 por hora, bate com a cabeça na parede, né? Então mesmo o otimismo... Que é quando entram os estados de mania que a gente se preocupa tanto. Estados de mania. Então mesmo o otimismo, a emoção do otimismo, ela precisa ser regulada, ela precisa ponderar. Toda emoção precisa ser. Se não vira um entusiasmo, vira uma euforia e aí a coisa desanda, né? A possibilidade de desandar é muito grande. Mas tá aí, eu não sei se a gente não deixa as pessoas deprimidas quando a gente explica isso tudo. Não, mas isso assim, que é inteligência emocional, né? Você compreender as emoções, né? Isso que eu ia dizer. Então já estou eu sendo otimista aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar para toda essa complexidade da nossa experiência emocional de uma maneira generosa, confiando nas forças que a gente tem para fazer frente aos desafios que vão aparecendo. Essa confiança, essa até curiosidade, eu acho que curiosidade é também uma emoção maravilhosa para a gente poder acessar bem no meio ali do quadrante 5, né? Isso, tá maravilhoso. Quem teve aula com a Conexão IE vai lembrar do quadrante 5. Já vai lembrar do quadrante 5, galera. Então, assim, porque quando tu é curioso, tu olha para aquela dificuldade que tá na tua frente e tu pensa, não, mas será que... E se der certo, né? E se eu conseguir? O que eu vou ter de benefício, né? Aqui me lembrei da famosa frase da Sandberg, que eu acho que se não me engano o nome da mulher, se eu não tô... É Cheryl o nome dela. Ela diz, o que tu faria se tu não tivesse medo? O recurso tá aí. Isso. Você continua sendo você. Né? E você tem os seus recursos, você tem o seu histórico, você tem o seu aprendizado. Mas se você não conseguir acessar um estado positivo de emoção, você não consegue acessar esses recursos. Você fica no estado ali de inanição, você fica aguardando, né? Vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. Você se deprime, você não tem força para agir. Então a emoção positiva, ela é a condição sine qua non para você conseguir utilizar de forma construtiva os recursos que você possui. Claro.
Muito legal, Má. Me chamou atenção aqui no livro do Aprender a Ser Otimista, tá? Eu não sei como é que ele se chama em português. Depois pode dar uma gugada aí pra mim. Se Livros é que tem, do né? Seligman. Eu acredito que tenha. Deixa eu procurar aqui. O famoso dele, que deve estar traduzido aí, é a felicidade autêntica, Sim. né? Esse Authentic Happiness que ele fez, eu não me lembro se antes ou depois desse livro aqui. Esse livro, ele diz aqui que está com um novo prefácio. Deixa eu só ver quando é que foi a primeira edição dele, para a gente poder ter uma... Em cronologia. português achei aqui. Chama Aprenda a Ser Otimista. Isso, viu, ó. E esse livro, galera, é de 1990, ó, viu? Como eu tava falando para vocês ali no comecinho dos processos da psicologia positiva, né? Uhum. Muito bem, então olha só que interessante esse trecho aqui dele, ó. Ele tem vários testes nesse livro para a gente ir vendo quão otimista a gente é. Mas eu gosto quando ele chega mais adiante já, como é que tu muda de uma perspectiva pessimista para uma perspectiva otimista. Boa. E, afinal de contas, se existe algum momento em que o pessimismo... Olha só que barbaridade que eu vou dizer. Será que existe algum... Agora veio a alegretense no meio. Que barbaridade. Mas que barbaridade. As gurias vão fazer um corte dessa barbaridade. Olha, foi editado no Brasil só em 19 esse livro. Olha só, mano. Interessante. Uhum. Mas é o desespero da gente tentando acessar, né? Como é que eu aprendo a fazer isso, né? Eu até me perdi agora. Você está falando da barbaridade alegretense. Ah, tá. O que eu vou dizer da barbaridade é o seguinte. Ele fala aqui que existe talvez a possibilidade de valer a pena tu ser pessimista. Então, existem situações em que o pessimismo te cai bem. Olha que absurdo isso. Tá, mas faz todo sentido. Nosso entendimento, o que ele tá querendo dizer são as tais formas análogas ao pensar. Já me vem agora Damásio aqui. Então, o que é isso? De acordo com como tu te sente, tu favorece algumas formas de pensar. Então, se tu vai fazer uma análise de risco, será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar esse financiamento nos próximos 20 anos com essa taxa de juros? O pessimismo é uma boa maneira de você encarar essa equação. Para né? você ter... veja só você, né? A gente estava dando esse treinamento, não sei aonde, né, recentemente, que a gente pegou as competências do futuro lá do Fórum Econômico Mundial e já faz... Nossa, desde a edição de 2016, que a capacidade de pensamento crítico isso aí. é Pronto, uma tu fez o das link. competências mais necessárias, né, de serem desenvolvidas no mundo organizacional. Relatório após relatório, desde 2016, pensamento crítico é a primeira ou segunda competência mais desejada. E o que é o pensamento crítico? Né? Você pode aprender por tentativa e erro. Deu certo. Ih, não deu. Agora vai dar. Não deu. Agora vai dar. Não deu. Né? E você pode repetir esse processo indefinidamente. Mas o pensamento crítico é você conseguir projetar o que pode vir a acontecer se a solução for essa. Isso é o pensamento crítico. É você ser capaz de projetar consequências futuras de uma decisão, de um produto, de um design, de um processo, etc, etc. E se você tem o bias positivo, né, se você é excessivamente otimista, você acredita que sempre vai dar certo. Só que não, né? Pronto, aí tu já me pegou, deixa eu pegar esse ponto lá. Eu tô para fazer o artigo que a Silvinha nossa do marketing sempre pede o artigo do mês, né? Para nós colocarmos lá na newsletter. Quem quiser assinar minha newsletter, tá, gente? Já tá com 3 mil seguidores a minha newsletter. Coisa boa. Tô curtindo ter gente que... Porque é diferente de ter 3 mil. Eu sei que 3 mil para um monte de gente não é nada. Mas para uma newsletter é bastante coisa. Então assina a newsletter da Ali, assina a minha newsletter também lá no LinkedIn. Isso. Assina o RNE, curte, compartilha. Curte, compartilha para nos ajudar a ter vontade chuta de seguir o sininho, fazendo. né? Sei lá o que tem que fazer. Né? Então, Mas o que eu já tô querendo botar no início do artigo desse mês de otimismo é exatamente o trecho da música, aquela que é: eu só quero saber o que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, sabe? Porque a mente do otimista, ela caminha nesta vibe. Eu só quero saber o que pode dar certo.
E aí, na prática, a teoria é outra, o cara acaba dando com os burros na água. Ó, pronto, já aí veio o cara mais pessimista aqui. E aí eu ia comentar justamente isso, cruzando um pouco a conversa para nós dois aqui. No começo da nossa trajetória, eu lembro que tu era eu te chamava de garota enxaqueca, Que bom que ela chamava, viu, gente? né? Não chamo, Não chama, mas, nossa, faz acho que umas 2 horas, mais ou menos. Mas eu tô virando a garota enxaqueca. Nos Aham. últimos anos a gente deu uma boa invertida. Ah, Eu você tô está muito- vendo os benefícios de um certo grau de pessimismo. E você, os benefícios de um grau otimista. Sim, claro. A gente acabou de sair de uma experiência, gente, que foi uma experiência assim muito sensorial na Casa Florense. Vamos contar, tão sim. lindo que foi, né? A gente foi recebido lá pela diretora de marketing, pela Adriana, nem sei se vai estar nos ouvindo, né? Aham. Mas ela nos levou, essa gestora, para visitar a casa, Nossa, né? fantástico. Meu Deus do céu. Então ali se percebe que se a gente tivesse pessimista, Uhum. a gente ia perder A gente não ia conseguir apreciar a beleza da da experiência história, que a da gente experiência teve. sensorial, Fica em Flores da Cunha, tá, Uhum. gente? Vão conhecer, porque é uma coisa fantástica. É Uhum. simplesmente assim, ó. É uma casa que tu, ao mesmo tempo, reverencia o passado, conhece a história. conhece a história, as raízes da onde sai toda a história do grupo, né? E depois você chega nas principais tecnologias, em materiais que eu não sabia que existiam, de tecnologia de ponta para as Você vai casas. do passado ao futuro e. Uau, nossa, que uau, trajetória uau. fantástica. E esse tipo de experiência, esse deslumbramento que a gente teve lá, Uhum. isso só se consegue com uma mente com uma visão positiva. Sim. Então, tu só consegue apreciar a vida se tu é capaz de ir para esse estado de espírito, Uhum. né? São coisas diferentes, né? A apreciação, a gratidão, você encontrar a beleza, você precisa, né, se Você munir de precisa. otimismo. Agora, como tu mesmo falou, né? Às vezes o pessimismo lhe cai Me bem. cai bem. Então, vamos Se lá. você está projetando um balanço, né? Se você está fazendo uma análise de retorno de investimento, Uhum, né? Inclusive, essa é uma das armadilhas que a gente tem em planejamento estratégico. uhum. É um viés, né, de confirmação que até o Kahneman, né, um dos vencedores do Prêmio Nobel, naquele livro Ruído, Uhum. ele coloca as armadilhas na tomada de decisão, e uma das armadilhas é essa. Eu quero tanto essa ideia, eu acredito tanto essa ideia, que qualquer crítica, qualquer a informação que desabone a minha ideia, eu faço questão de não escutar. Né? Isso aí. E aí, puxa vida, Aí voltamos pro Quantos denial que a milhões- gente já aí é o falou, denial, voltamos aí é o pelas wishful ilusões, thinking, pra né, coisa né? tóxica que pode ser o efeito Circe lá. por que a gente isso tá que o falando. otimismo ele Efeito precisa Circe ser seria um muito nome bem bom também, né, relacionado. pra- Boa, Efeito Circe, eu acho porque... que tem o nome do teu artigo aí. Ou do livro. Eu tô sempre querendo fazer um livro, Ah, né? sim. Isso pode explicar, inclusive, de eu estar tão eufórica e com muitas ideias ultimamente. As experiências que a gente teve nessa semana, em Flores da Cunha, em Caxias do Sul, com os clientes que a gente esteve, foram tão positivas, foi tão legal, que isso faz a gente borbulhar de ideias. E aí você vai para o entusiasmo e euforia de produzir um livro em 2 meses. É só isso que eu quero fazer. E aí o garota enxaqueca diz, que Calma. tá, mas eu queria contar esse trecho aqui, Marco. Tá, Eu tô vamos seguindo lá, desde o vamos começo lá. do episódio. A gente já tá com 25 minutos só pra Eita. falar. Hoje tá avançando bastante. Então, ele te propõe 3 perguntas pra saber o quanto tu tá sujeito, ao pessimismo, Opa, tá? vamos lá. Vamos Faz o descobrir teste. São só 3 perguntas? Venha. Você é o tipo de pessoa que se desencoraja facilmente? Não. Não. Você fica mais tempo deprimido do que... Ou você se torna mais vezes deprimido do que gostaria de? Fica mais depressivo do que acha normal poder ficar? Esse o antes tá tão Mais estranho. do que eu acho normal? Não. Não. Tá. Easy. Não. Só o necessário. Você acha que falha mais do que deveria falhar?
Mas aí tem a ver com o grau de autocobrança, né? Um dos... É um pedacinho. Como é que chama lá uma das sabotagens? O hiperrealizador. Isso. Então, se a gente se coloca metas muito desafiadoras, a gente probabilidade de sempre vai você achar. não conseguir atingir a meta, né, é muito alta, né? Então, isso depende do quanta cobrança você se coloca, né? Mas eu não me acho um cara pessimista. Pronto. Eu sou crítico. Só ficou preso na última perninha. Eu tenho um senso crítico apurado. Então, se são 3 pernas aqui que conectam-se com uma vibe pessimista, teve uma que te fisgou. Aliás, esse que é a grande armadilha, né? Quando a gente desenvolve competências de tomada de decisão nas organizações, eu sempre ensino que eu tenho lá uma sequência de análises que a gente precisa fazer. A gente começa com o pensamento sistêmico, para analisar tudo o que precisa ser considerado, mas tudo é muita coisa. Aí você vai do pensamento sistêmico para o pensamento analítico. No pensamento analítico, você divide um sistema complexo em partes, e você entende em profundidade cada uma das partes, cada um dos elementos, para ganhar uma melhor compreensão do sistema. Toma a sua decisão, e aí vem o pensamento crítico. Tá, e se fizer isso? E se fizer aquilo? Quem sabe acontece isso? Quem sabe acontece aquilo? Só que esse pensamento crítico, né, sabe aquele ditado de, como é que é? Cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha? Geralmente, quando a gente está nas organizações, a gente já passou por tantos desafios, tantos, né, problemas, que a gente fica com o senso crítico sempre ligado. Eu gosto de brincar como se fosse o efeito suricato. Sabe aquele bichinho suricato? Que fica toda hora assim, nossa, cadê o gavião? De onde é que vai vir? De onde é que vai vir? Então, o senso crítico, né, geralmente pessimista, acaba virando o estado normal de ser. Inclusive, uma pessoa no ambiente organizacional que é otimista demais é considerada ingênua. O cara é ingênuo, o cara tá louco, o cara tá... É como se fosse uma das emoções que não pega bem você manifestar no ambiente corporativo. A menos que tu esteja numa reunião de vendas, aí tudo bem. Mas aí mesmo assim tem uma coisa por trás. Será que de fato a pessoa está sendo real ou é um falso? Mas então vamos lá, então, esse que é o problema. O crítico tá muito mais ligado, né, do que o otimista. É verdade. Mas aí... O pensamento crítico está na veia, está no DNA. Mas eu acho que também o otimismo está, mas o problema é que no mundo que a gente está vivendo, cheio de aparências e cheio de sorrisos falsos para todo lugar, fica difícil saber quando esse otimismo é autêntico ou quando ele é uma coisa completamente fabricada. Então eu não acho que ele seja menos presente, eu até acho que ele tem assim a ver com uma questão de personalidade. Se a gente quiser cavar, por exemplo, lá do Jordan Peterson, os 5 Big Five, que tanto ele fala, e tu pegar a extroversão e a extroversão é essa vibe que te joga para um estado otimista com mais facilidade. Pelo menos um pedaço da extroversão tem a ver com isso. Tá, agora deixa eu te colocar a seguinte provocação. Estamos lá numa reunião, no ambiente corporativo. Alguém coloca ali um projeto. Apresenta o projeto. Aí perguntam, e aí, o que vocês acham? O que você acha que dá mais ibope? Você fala assim, adorei? Ou você fala, adorei, mas eu tenho algumas contribuições. Isso e aquilo. Não tinha pensado nisso. Depende da equipe que tá ali, mano. Depende da idade das pessoas que estiver nessa mesa. E depende do assunto que eles vão falar. Mas geralmente uma pessoa que encontra falhas... Isso, especialmente nos meios que ela anda muito. Vista como uma pessoa assim mais... Moderada. Sim, mas e tu vive cercado de engenheiros, de pessoas ligadas Tá vendo? Coitado dos engenheiros. Gente, de pessoas ligadas você que é engenheiro, deixa seu comentário aí. Né? Olha como a gente é visto, os garotos enxaquecos. Mas isso foi uma coisa, foi um elogio. São pessoas pagas para pensar no que pode dar errado, não é? São pessoas pagas para pensar no que pode dar errado. Tá vendo? Aí depois o pessoal vem reclamar da gente, meu. Vai, pessoal. Como conseguir haters em 10, 9. Não, tamo junto, ó. Tamo junto. Tá, então aqui, ó.
Eu quero só terminar esse trecho, Maga. A gente fica dando voltas. Hoje nós estamos muito eufóricos com essas experiências lá. O pessoal tá tudo fazendo fila na Casa Florense. O que que tem lá? Eu também quero. Eu também quero esse negócio. Então, assim, ó. Ele dá 4 situações em que vale a pena ser otimista. Vamos lá. E 3 que não vale a pena, em que o melhor é você ser um pouco mais pessimista. O que tu quer primeiro? As otimistas, vamos mudar o risco, vamos virar o disco. Vamos virar o disco. Então vamos lá. Vale a pena você ser otimista quando tu tá, por exemplo, numa situação em que tu tá por ganhar uma promoção ou tu tá quase na iminência de conseguir entregar algo, o achievement, né? De uma situação em que tu precisa quase entregar algo. Aquele gás final, uma energia positiva te dá o gás final que você precisa. Isso. Será que eu vou conseguir? Vou conseguir. Então, essa sensação. Sim. Tá? Faz sentido. Concordo. Faz Muito sentido. bem. Vale a pena tu ser otimista quando você precisa saber o que fazer com os teus sentimentos. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo, lutando contra uma depressão. Então, será que eu vou conseguir lidar com isso? Será que eu vou conseguir? Tem muito a ver com aqui uma potência que você tem que acessar. Quando você acredita que você não vai ter recursos suficientes para vencer um desafio, o otimismo te faz acessar esses recursos. Explicou muito melhor que ele. Isso aí, verdade. Na situação em que tu precisa... como assim protracted? O que seria isso? É uma coisa em que tu precisa trabalhar... a tua saúde física. Agora entendi. Quando você pode ter uma situação para, por exemplo, uma doença que você possa estar sofrendo e que tu vai iniciar um tratamento longo e o que será que vai dar certo? Essa visão pode te ajudar. Sim, tem até uma série de estudos, né? O pessoal que estuda efeito placebo, né? É isso. Para verificar o quanto que outros fatores além da medicação, né, podem contribuir para uma recuperação. E o otimismo, ele estimula o teu sistema imunológico. Isso né? aí. Ele te dá mais recursos até para você vencer enfermidades. Isso aí, então faz todo sentido também. Sim. E a última situação que ele diz que vale a pena ser otimista se tu quer inspirar outras pessoas a convencê-las de uma ideia sua. Fazer uma influência positiva, né? Gabaritou, né? Seligman gabaritou aqui. Tá, e quando não vale a pena? Vamos E a gente quer dizer isso nesse episódio? Queremos, lógico. Saber mais? Contate a conexão aí. Não, agora não. Não, ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. O pessoal vai desligar o podcast, vai mudar de canal. Não, agora Se você chegou até aqui, bom, então vamos lá. Quando não vale a pena. Quando não vale a pena. Não vale a pena ser otimista. Se você... A história do meu plano lá que eu falei do investimento de longo prazo. Então, quando você tem uma coisa arriscada ou um futuro incerto e que tu tem que pensar como lidar com isso. Me lembrei, sabe de quem agora? Nós estamos muito piadistas. Os caras do submarino. Faltou um pessimista, né? Faltou achar um tio pessimista, uma tia pessimista para dizer não vai dar M, né? Não, o controle do PlayStation é suficiente para a gente pilotar o submarino. Então, não, é um exemplo, é um bom exemplo. A pessoa não consegue avaliar riscos. Não, né? Como assim? Não, eu vou entrar num submarino, vou descer não sei quantos mil pés e vai dar tudo certo. Não faça isso. É uma coisa extremamente arriscada. Naquele parquinho de diversão, né? De interior. Ver aquele barco viking e fala, não, vai dar certo. Vai dar tudo. Aquela montanha-russa de tá um barulho meio estranho, né? Tá um chiado. Mas não tem problema. Tem o corpo fechado? Não. Ai, esse episódio a gente vai ter que editar, gente. Tá? Muito bem. Outra opção que não vale a pena ser otimista, tá? Se tu quer aconselhar pessoas em relação ao seu futuro e que esse futuro também é incerto, mais uma vez, tu tá na posição de conselheiro
isso pode não cair bem. Inicialmente, ele diz, talvez depois sim. Sim. Mas é uma coisa de que... Porque tu quer ajudar a pessoa a enxergar cenários possíveis. Sim. E o otimismo vai te encerrar algumas possibilidades. Eu sempre adoro os ditados populares, né? O seguro morreu de velho. Aham. Porque ele não se arriscou bestamente. Né? Então, o seguro morreu de velho. Isso. Morreu. Eu ia dizer, faltou a quarta opção. Se tu tá tentando vender um seguro de vida, não é uma boa ideia ser otimista. Lembrei agora de quando tentaram nos vender um seguro, te lembra? Que tu fez? Conta pro povo. Não vou contar pro povo. Conta, foi muito boa. A gente tava numa conversa meio tensa, tá, gente? A gente tá no banco e a assessora de investimentos está tentando nos explicar os tipos de seguro de vida que existem e o tipo de... o que a pólice cobria, né? E aí, como é que ela faz? Ela diz, se cobria surdez. Que tinha quando você tem um seguro de vida, né? Tá, mas é ruim, né? Eu só vou receber quando eu morrer. Não vou receber, né? Não, mas... Por exemplo, se você ficar surdo, eu falei, Como assim? Imediatamente. Enfim, gente, tá? Desculpa aí. Vamos lá. Muito bem. Então, não vale a pena para vender seguro também. Mas o mood desse episódio tá bem ligado à galáxia da alegria, né? E do otimismo, né? Ai, meu Deus do céu. A gente está no estado emocional adequado. A dificuldade da Is vai ser qual corte fazer, né? Se é no nível de descontrole pequeno, médio ou grande, né? Muito a bem. gente está dando aqui a diferença prática entre otimismo, entusiasmo e euforia. Né? A Alice está eufórica. Né? Eu tô achando muito engraçado. E a última situação em que não vale a pena mas ser... eram duas só? Eram três? Eu já te dei duas. É que essa do seguro fui eu que criei, da minha cabeça agora. Esse o Celino não tinha dito. A terceira situação é quando tu... claro, isso aqui agora vai me ajudar a parar de rir um pouco. É quando você tenta ser simpático ou empático a alguém que está sofrendo. Tá. Óbvio também, né? Que não tem nada pior do que uma pessoa te contar uma tragédia. Qualquer tragédia, pequena, média, grande. Porque para essa pessoa pode ser uma tragédia. Essa pessoa pode, por exemplo, perder o cachorro dela. Vamos pegar uma tragédia que, do ponto de vista das dores humanas, é mais palatável da gente trazer de exemplo. Muitas pessoas estão trazendo as mortes dos seus pets na rede social. E porque os bichinhos estão se tornando parte das famílias. Aí o otimista de plantão diz, você vai ter outro. Não precisa ficar triste. É assim, né? Te alegra. Tu tem tantas coisas maravilhosas. Então, que é o chato que tenta ver o lado bom das coisas não quando permite que você passe pelo luto, né? Passe pelo estágio de luto. E às vezes é um luto de uma carreira que tu queria e tu não conseguiu um cargo, de uma situação... Um relacionamento, um divórcio. Não né? é hora de tu ser otimista. Deixa a pessoa... Seja empático, Faz parte do processo de mudança, né? Você passar pelos estágios do luto ali, né? Isso Respeita isso. Amei os exemplos do Seligman. O Seligman nos ajudou a responder o episódio, mano. Olha lá. Né? Muito legal. Obrigada, Seligman. Você nunca vai ouvir esse episódio, mas obrigada. Porque foi muito legal a forma como ele trouxe isso. Tá, temos 11 minutos, Ali. Fala um pouquinho desse livro aí que tá na tua frente. São mais 2 livros aqui, 3, na verdade, que a gente trouxe, tá? E como sempre, acho que esse daqui a gente vai deixar pro próximo. Deixa pro próximo. A gente não... Mas aí depois tem que explicar pra Isis pra não botar nas referências desse episódio. A gente fala brevemente sobre ele. Não, a gente guarda. Temos ainda esse pela frente, né? Essa é a vantagem desse novo formato do Arenê. A gente tá com 4 a 5 episódios para desenvolver aquele tema, né, gente? Então, o que a gente tá fazendo tem um episódio para trazer uma introdução, como esse nosso aqui de hoje. Tem aquele episódio em que a gente vai trazer um convidado, tem o episódio que a gente vai fazer uma reação a vídeos de internet sobre o tema, e tem o episódio clássico da escola de inteligência emocional, trazendo as 12 competências do Daniel Goleman. E um quinto episódio, se caso existir uma quinta semana, a gente faz um tema correlato ao otimismo. Tá, mas aí, esse livro aqui, eu achei muito, muito, muito interessante a proposta de como é que ele foi criado. O Dan Harris, esse autor aqui, o livro deixa eu mostrar, 10% mais feliz, tá?
Ele era Olha, eu não sabia que tinha um comentário do Daniel Goleman aqui, ó. Interessante, ó. Ele fala que o Harris faz um criterioso, envolvente e divertido tour pelos cantos obscuros da mente e mostra o que podemos fazer para encontrar um pouco de paz. Uhum. Então, o que aconteceu com esse cara, e ele começa explicando de uma maneira muito divertida, ele teve um colapso nervoso no ar. Uhum. Ele era o âncora do Good Morning America. Só isso, da ABC News. Uhum. Um dos programas de maiores audiências nos Estados Unidos na época dele aqui. Eu acho que é início dos anos 2000, talvez, que aconteceu esse episódio dele. E ele percebeu... Teve um burnout. Ele disse que as palavras ficaram tudo embaralhadas, Uhum. as que ele tinha que ler. E que ele não tem ideia do que ele efetivamente, não sabia o que ele efetivamente estava dizendo. Uhum. Isso é gravíssimo. Sim, a pessoa está Ela chegou no limite. fim dos seus recursos. Então ele tinha esse objetivo de conseguir ser 10% mais feliz. E parece muito com a situação que o Seligman fala ali. Uhum. Se tu é uma pessoa que se identifica, seja com diagnóstico ou sem diagnóstico, como uma pessoa extremamente ansiosa, que é o caso dele, ele tinha um nível de ansiedade absurdo em torno da rotina dele, às vezes tu conseguir se propor a fazer uma melhoria, parece uma montanha para se erguer. Uhum. Ele precisou ter o otimismo de acreditar que ele iria aprender a meditar, a cuidar de si, a perceber primeiro o seu estado emocional e depois qualquer que seja o problema que tiver na frente dele. Uhum. Então, assim, foi muito interessante como ele vai discorrendo aqui nesse livro. E ele explica como é que foi o caminho dele para a meditação. Inclusive o desespero de não conseguir meditar. Nossa. Né? Então, bem, bem legal. Bom, deixa eu falar então rapidamente desse livro aqui, o Escritório Emocionalmente Inteligente. Deixa eu botar ali, ó. Então, ele traz aqui 20 competências, né, para você ter um ambiente de trabalho mais emocionalmente inteligente, né, mais agradável, né, de você estar e conviver, né, com seus colegas. E é bem interessante porque esse livro aqui apareceu numa época em que a pandemia acabou afastando todo mundo. Uhum. A gente tem esses alívios no escritório, né? Eu lembro quando eu trabalhava lá numa empresa de engenharia em São Paulo, o pessoal voltava do almoço e engolia comida para jogar aquela partidinha de truco, aquela partida de dominó, o happy hour de sexta-feira, o churrasquinho de final de semana. Então você tinha aqueles momentos do cafezinho em que o pessoal se reunia e um contava uma piada, um contava uma história, jogava uma carta. Tinha o clube, geralmente as empresas grandes têm algum tipo de sede recreativa nas dependências, que o pessoal termina o trabalho e vai lá, joga um futebol, etc, etc. Isso foi embora. E aí, como é que você reproduz isso no ambiente virtual? Então, puxa vida, como é que a gente traz esse playfulness, né? Que é essa leveza, esse bom humor, esse ambiente de brincadeira e camaradagem, né, que desperta, né, emoções positivas no ambiente do trabalho. Então ele traz aqui competências como essa do playfulness, e não apenas a competência, mas dicas de como promover isso, né, no seu espaço de trabalho. Perfeito. Então, o que o Dan Harris fala aqui para pessoa física, aqui a gente fala para times em ambientes organizacionais. É muito legal. Outras vezes a gente ainda vai trazer esse livro aqui. Porque hoje o que nos inspirou foi essa palavra, o playfulness, que é esse espírito divertido. Sim, dentro da galáxia alegria, como é que você promove, né, uma emoção alegre, né, que é tudo que a gente está querendo aqui por meio do otimismo. Muito bom. E aí, para pegar um livro nacional, um autor nacional, e que eu adorei esse livro, tá? Eu li ele muito rapidamente, já cheguei agora mais da metade dele, e daí dei uma parada agora. Fiz metade bem fácil e depois foi ficando mais difícil. Mas eu gostei muito do livro, tô curtindo ele. Você Aguenta Ser Feliz? Do Arthur Guerra e do Nizam Guanais. O Arthur é médico do Nizam.
E essa pergunta ele fez pro Nizam, e eles estão de tênis aqui, ó. Porque o Nizam estava imenso de gordo, extremamente estressado. É um cara famoso da área de publicidade, né? Ele foi CEO por muitos anos. Não sei se ele hoje ainda tem a África, mas a África era a agência de publicidade dele. E não sei se ela ainda existe. Mas eu sei que simplesmente assim, o cara tava pirando, surtando, só bebendo, dormindo mal, comendo mal, né? E o médico dele disse assim, escuta aqui, tu aguenta ser feliz? Porque tu vai ter que mexer na tua vida inteira para conseguir ser feliz. E veja que interessante, né, Má? 2 livros no episódio de abertura de Otimismo que nos falam de felicidade. E aí que eu entendo que é uma conexão que a gente cria, e claro que eu quero a tua opinião sobre isso, porque tu tá estudando isso, como uma base para a felicidade. Essa capacidade de ser otimista, não só de ser feliz, mas eu entendo o contrário, que o otimismo te permite conseguir ser feliz. Ou estou entendendo a causa pelo efeito? Que a felicidade, ela acaba tendo assim um componente de subjetividade maior. Vamos lá, eu tenho aqui uma pessoa num determinado grau de temperatura e pressão. Uma experiência positiva me traz alegria e me gera uma resposta positiva. Paradoxalmente, eu conseguiria ser feliz mesmo sem esse excesso, né, de alegria, ou mesmo na ausência de experiências alegres. Eu busco formas diferentes de produzir sentido e me vestir com uma emoção positiva, mesmo em face à adversidade. Não é uma negação, né? É uma forma diferente de encarar ou de produzir sentido naquele ambiente, né, que você está vivendo. Isso me fez lembrar o filme A Vida é Bela. A Vida é Bela, o Viktor Frankl lá no campo de concentração, o Shackleton lá com o navio, né, ancorado no meio do gelo. Por 2 anos no Ártico. Quer dizer, não ficaram os 2 anos, né, mas ficaram até voltar para casa 2 anos. Então, o que faz você feliz, né? Você pode encontrar felicidade numa missão, numa causa, mesmo sem ter uma percepção de retorno para você, eu ter uma vida, sei lá, como se fosse uma vida de dedicação a uma causa, né? Um Gandhi, né? Ele pode encontrar felicidade mesmo em face ao sofrimento. Pronto. Não necessariamente eu preciso ter uma experiência que me alegra, né, para ser feliz. É uma coisa assim bem estoica, bem... Não, né? Mas aí tu tá dizendo uma coisa, eu não vou me lembrar o nome do autor, eu vou até procurar aqui no Google para ver se ele nos dá, porque o pessoal depois vai perguntar. O livro se chama Felicidade Construída, em que o autor ele vai dizer que a felicidade está justamente no equilíbrio entre prazer e propósito. Paul Dolan é o nome do autor. Então, assim, ele diz exatamente isso. Uma coisa é eu conseguir a felicidade pela via das experiências positivas, da própria experiência sensorial, o prazer. A felicidade da criança, né? A alegria da criança, né? E outra coisa é, nós como adultos, a gente não vai ser eternamente criança, né? A gente não vai conseguir ter... Que bom, né? Quando a gente consegue fazer a criança interior, né, passar por um momento feliz. Mas na impossibilidade disso, como é que eu vou produzir sentido? É uma linha mais do existencialismo lá do Yalom, né, que bebeu lá em outros existencialistas, acho que é o Sartre, né, que era o cara, o pai do existencialismo. Mas, ok, né, o fazer do limão uma limonada, né, é mais do que isso. Mas ele fala do equilíbrio das duas. Associando a propósito. Porque isso me traz felicidade, isso me traz contentamento, né? Quando eu consigo fazer uma tarefa bem feita que me produz sentido, isso me traz felicidade. Muito legal, gente. Eu amei o nosso Arenê de hoje. Eu espero que vocês tenham adorado, me divertir nesse Arenê. Esse foi assim...
Se a gente for assim contar a quantidade de risadas, né, Nossa começamos em alto Senhora. estilo o otimismo. Muito legal o otimismo. Quem sabe vai ser um mês também cheio de emoções positivas, né? Vamos lá. Justamente porque a gente está se abrindo mais para elas, para a gente poder Uhum. entender o que efeito elas têm em nós. Então, muito obrigada para você que nos ouviu até aqui. Deixa teu comentário. Canso de ver gente que está me ouvindo e diz, eu te escuto no Areneiê. E por que não comenta? Comenta lá, diz o que tu achou, diz o que tu tá pensando a respeito. A gente vai adorar ouvir tua opinião. Eu não sei, diz que tem até no Spotify como botar comentário, né? Não sei se tem como. Não sei. Também não sei. Mas dá um jeito de nos avisar que tu viu e contar lá o que tu achou, tá Isso bom? aí. Um abraço para você que tá nos ouvindo e até o próximo Areneiê. Até lá.